Curitiba confirmou hoje a morte de um bebê de 3 meses por coqueluche. Segundo a Secretaria Municipal da cidade, o bebê era prematuro extremo e apresentava algumas comorbidades. A morte aconteceu no último domingo no hospital onde ele estava internado. Essa é a segunda morte por coqueluche confirmada no Paraná nesse ano. A primeira também foi de um bebê, só que em Londrina, no interior do estado. Ao todo, Curitiba registra 92 casos de coqueluche no ano. No estado, de acordo com as informações divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde, são 223 casos confirmados. A maioria das ocorrências está concentrada em crianças com até 11 anos. O aumento no número de diagnósticos assusta, porque no ano passado, em todo o estado, foram registrados só 17 casos de coqueluche. Pelo painel epidemiológico atualizado pelo Ministério da Saúde, dá para a gente ter uma ideia melhor do aumento do número de casos de coqueluche em todo o país. Você dá uma olhada aí, olha, a gente vê no ano de 2014, quando teve uma explosão do número de casos por aqui, você vê aí no gráfico, e depois você observa que os números vão caindo ali, 2016, 2017, uma leve queda, uma leve acentuada, 2020 a gente vê mais uma queda e agora a gente já vê um movimento de subida mais uma vez. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai conversar agora. A gente vai conversar com a médica infectologista Carla Kobayashi. Boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde. A gente estava citando agora, doutora, essas tristes mortes desses dois bebês aí, um deles bem novinho, com alguns meses de vida apenas. As crianças são mais vulneráveis à coqueluche? Elas são o grupo que merece uma atenção especial para a doença? Sim, né? O último caso de óbito registrado no país tinha sido em 2020, né? E agora, 2024, a gente passa a ter já essas duas mortes confirmadas, né? Pela bactéria Portetella pertussis, que é a bactéria responsável pela doença da coqueluche. E as crianças menores do que 6 meses de idade, elas estão aí como mais vulneráveis, né, ou de maior risco para quadros mais graves, né, então, para internação, para evolução ruim de complicações como pneumonia, que podem levar principalmente ao óbito. Doutora, por isso mesmo, todo o programa de vacinação é voltado para proteger as crianças, né? Mesmo os adultos que são contemplados, que devem ser vacinados, eles devem ser vacinados por uma preocupação com a proteção infantil, né? Por exemplo, as grávidas, lactantes também podem ser vacinadas, mas é mais pelo risco à criança, né? Sim, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma doença imunoprevenível, né? Então, a gente tem vacina para essa doença. A vacina, a DTP, né, mas que está inclusa principalmente na pentavalente, o esquema vacinal se inicia aos 2 meses de idade, então a gente tem 3 doses aos 2, 4 e 6 meses, né, no primeiro ano de vida, depois a gente tem as 2 doses de reforço com 15 meses e aos 4 anos de idade, né, isso para o calendário vacinal infantil. Para adultos, a gente tem o componente pertussis acelular, né, incluso aí no reforço da vacina DTP adulta, né, para a população adulta. E ela está indicada em 2 situações. Então, a primeira são as gestantes a partir do 20ª semana de gestação e puérperas, né, e para os profissionais de saúde, tá? Então, são esses 2 grupos de adulto que têm aí o fornecimento dessa vacina, desse reforço da TTPA para adultos pelo calendário nacional de imunização, né, pelo PNI. Além disso, a gente sempre reforça que sempre que possível, se o adulto que vai ter contato com o recém-nascido, seja os avós, cuidadores, os pais, né, eles sempre busquem a saúde suplementar para fazer essa dose de reforço com componente pertussis para uma proteção aí do recém-nascido, né? Então, as gestantes têm essa indicação já pelo calendário e os adultos que forem ter contato com o recém-nascido é importante que, se possível, tenha também esse reforço aí com o componente. Doutora, a gente está falando aqui da importância da vacinação. A gente tem visto um aumento significativo no número de casos em vários países europeus, pelo menos em 17 países, problemas também na Ásia relacionados à doença. E agora a gente tem visto também esse aumento do número de casos aqui no Brasil. Você acredita que esse movimento anti-vacina, que tem se expandido mundo afora,
possa estar relacionado com esse avanço da doença, com essa volta da doença, inclusive? Sim, a gente não é uma doença que foi erradicada, a gente tem uma circulação dela, né? Mas toda vez que a gente não atinge a meta vacinal, né? A gente tem uma meta aí de pelo menos 95% para que você tenha uma boa proteção para a população, você tem sim aumento do número de casos, né? Então, o que a gente observa muito o impacto de você não ter, principalmente esse esquema vacinal no primeiro ano de vida, para você justamente proteger essa população mais vulnerável a quadros mais graves, né? Toda vez que a gente não cumprir essa meta vacinal, a gente tem um maior risco, tanto de maior número de casos, como maior número de óbitos. Agora, o que, na sua visão, o poder público, as autoridades podem e devem fazer para lembrar para as famílias da gravidade de algumas doenças? A gente está falando aqui da coqueluche, mas, por exemplo, no caso da polio também isso vale, né? Para lembrar a gravidade dessas doenças e a importância da vacinação, que a gente tinha tanto orgulho de falar, né? A cobertura voltou a melhorar um pouquinho nos últimos tempos, mas ainda está longe do ideal. O que precisa ser feito para que as pessoas voltem a confiar de fato na vacinação? É a conscientização, né? A gente sabe que o ato de se vacinar, ele é um ato individual, mas que tem um impacto social, né? Para toda a sociedade. A gente está falando de você imunizar o indivíduo, mas você acaba tendo um retrato disso para melhor qualidade de vida de recém-nascido, crianças, idosos, que também são muito mais vulneráveis a algumas doenças. E quanto maior, né, o tempo que a gente passa sem ver, né, casos graves, por sorte da vacinação, né, nas últimas décadas, do sucesso da vacinação, a gente passa a não saber qual é o impacto dessas doenças. Então, a poliomielite, como você citou, é uma outra situação, né, em que a gente passou décadas sem ver casos graves, né, graças à vacinação, e aí a população acaba se esquecendo da gravidade dessa doença e da importância de manter aquela taxa de vacinação para manter a proteção para todos, né? Então, se a gente não conscientizar a população, principalmente do risco da doença, né, e do impacto positivo que a vacinação tem, a gente não consegue ter um bom resultado de proteção para todos, né, para a sociedade, principalmente pensando que não é um ato somente individual, né, é um ato coletivo, o ato de se vacinar. Com certeza, doutora. A gente está aqui falando da coqueluche, que é uma doença antiga, mas que muita gente não conhece, uma doença, inclusive, com um nome complicado. Quais são os sintomas mais comuns? O que a gente pode olhar e já saber diferenciar que se trata de coqueluche? Porque, em especial, na primeira etapa ali de sintomas, eles se confundem um pouco com algumas viroses, por exemplo, né? Sim, ela é uma doença que ela é de algumas fases, né? Então, ela tem 3 fases. Na primeira fase, ela é uma fase muito com sintomas comuns, gripais comuns. Então, coriza, uma tosse leve, uma febre mais baixa. Na segunda fase, isso aí depois de 1 a 2 semanas, que começa a ter sintomas que vão diferenciar mais para a coqueluche. Né? Então, o principal sintoma dessa segunda fase, que é bem característica, né? A gente chama de fase paroxística, é a tosse seca intensa, né? Principalmente para as crianças que vão ter aí uns acessos de tosse, até com um som característico, que a gente chama de guincho, né? Que pode levar até a vômitos, dificuldade para respirar, e que vão aí já caracterizar mais a doença nessa fase. Para a maioria das pessoas, passada essa fase, elas já começam a ir encaminhando para uma recuperação? Isso, é a terceira fase, que é a fase da convalescência, né? Que aí você mantém somente uma tosse, mas um pouco mais leve. Mas é uma doença que ela tem tratamento, né? Então, a gente está falando aí de uma bactéria e a gente tem um tratamento com antibiótico. Então, o ideal é que seja feito o diagnóstico, né? Dessa doença no início da primeira ou da segunda fase, para que a gente institua um tratamento adequado, reduzindo o risco aí de complicações para aquele indivíduo, mas também reduzindo a transmissão, né? Lembrar que a gente está falando de uma transmissão respiratória, por gotículas respiratórias. Então, toda vez que aquele indivíduo infectado, ele tossir, ele falar, ele está transmitindo essas gotículas a doença. Então, a gente precisa também
tratar para reduzir a transmissão. Procurar um médico, doutora? Sempre que você tiver sintomas respiratórios mais característicos, né? Então, essa fase da tosse é importante, mas também se a gente estiver na fase inicial, que você for de um grupo de risco, ou tiver com sintomas mais intensos, ou com um quadro epidemiológico, né? Então, contato com gestante, contato com recém-nascido, contato com idoso, é importante você fazer o diagnóstico aí para você diferenciar o agente, tratar e evitar a transmissão. E aí, para quem já está em tratamento pela doença, que outros cuidados a pessoa pode ter, além do tratamento com antibiótico, para se proteger, para se recuperar o quanto antes, mas também para evitar espalhar a doença para outras pessoas, que é uma doença altamente contagiosa, né? Então, se a gente for falar de prevenção, né, além da imunização, além da vacina, né, a gente tem que lembrar da etiqueta respiratória, que é sempre cobrir nariz e boca ao tossir, ao espirrar, né, para você evitar que essas gotículas respiratórias atinjam aí uma distância maior ou atinja outros indivíduos, né? A gente lembrar o uso da máscara sempre que você tiver qualquer sintoma respiratório, para também fazer uma barreira mecânica para a transmissão. E a gente lembrar também a recomendação de que para esses recém-nascidos, né, para aquelas crianças que ainda não têm um calendário, pelo menos as primeiras vacinas ali nos primeiros meses, evitar aglomerações, evitar grandes visitas, né, e também evitar qualquer contato com adulto ou criança sintomático, né. Talvez essas sejam as formas mais eficazes também de prevenção, além da vacina. Doutora, a gente acabou de sair de uma pandemia da Covid-19, tivemos um problema com a epidemia de dengue, os casos de gripe também aumentando aí as internações. Você vê alguma possibilidade da gente ter um problema maior com a coqueluche, um surto ou uma situação, um cenário mais grave do que o que a gente está vendo nesse momento? Na verdade, a gente tem co-infecções, né? Não é nem co-infecções, é a coprevalência de vírus respiratório, né? Então, você citou a pandemia da Covid-19, a gente não deixou de ter casos decorrentes do SARS-CoV-2, né? A gente tem casos de influenza também, e agora a gente começa um período bem crítico, principalmente para as crianças, né? Que é a época do vírus essencial respiratório, né? Então, a gente vai ter muitas infecções respiratórias concomitantes aí, com todos esses vírus circulando. Então, isso com certeza tem um impacto no sistema de saúde, aumentando o número de atendimentos, aumentando a procura no pronto atendimento, aumentando o número de internações dessas crianças, né? Então, a gente sabe que uma criança menor do que 1 ano, menor do que 6 meses, a chance dela com infecção por Bordetella, né, por coqueluche, por SARS-CoV-2, pelo Covid, pelo influenza, pelo vírus essencial respiratório, a chance dela precisar de uma internação para suporte de oxigênio, para tratamento mais específico, é muito maior, né? Então, a gente sabe que ter essa concomitância de tantos vírus respiratórios tem sim um impacto na saúde nesse período. É para ser um alerta, né, doutora? A gente não quer, é claro, ser alarmista de forma nenhuma, mas é claro que é um momento para redobrar os cuidados, em especial quando a gente fala de vacinação, né? Porque a gente tem a vacina disponível no sistema público de saúde, é uma vacina eficaz, segura, não tem por que deixar as crianças desprotegidas, né, doutora? Muito obrigada pela participação, viu, pelas informações. Obrigada. Uma ótima tarde para você e até mais.